Fala galera, boa tarde, professor Rafael Cavalieri do Preparatório JC, o melhor para você. Estamos passando aqui hoje rapidamente para dar algumas dicas de LEP, a Lei de Execuções Penais, e para isso a gente vai estar refazendo a parte da LEP da prova da Sejus de 2013, prova de investigador de 2013. Eu vou mostrar para você que é nosso aluno, que está na nossa aula todo dia e comigo uma vez na semana, que tudo que a gente passa na sala de aula caiu na prova. E que se você fizesse essa prova hoje, você iria fechar, pelo menos o conteúdo de execução penal. Para você que não é nosso aluno, eu vou mostrar como não é fácil acertar uma questão quando você não estuda, quando você nunca teve contato, quando você nunca leu a lei. Então aquela ideia de que eu vou fazer a prova e vou tentar acertar pela lógica, não tem como. Basta o cara mudar um número na questão, mudar um prazo, mudar qualquer coisa na questão que vai ser impossível você deduzir. E na sorte, então, amigo, a gente sabe que é mais fácil acertar na Mega Sena, né? Então, olha só, rapidamente eu vou bater as questões, são só 10 questões, vou corrigi-las aqui, vou passar as respostas e vocês vão ver que, para quem estuda, não é um bicho de 7 cabeças, umas são até muito fáceis, e para quem não estuda, precisa estudar. De preferência, procura a gente lá, liga no JC, Preparatório JC, conversa com o atendente, marca, pede para assistir uma aula, dá uma chorada na mensalidade, fala que conhece Juliano, qualquer coisa. Vamos começar aqui. Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, começa na questão 35 dessa prova de 2003, a banca é VUNESP, a banca que eu gosto muito porque cobra muito letra de lei e você não vê muito recurso na prova não. Vamos lá, questão 35. As recompensas têm visto o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. É recompensa ou são recompensas, tá? Duas formas ali. A. O recolhimento em série individual? Não. Para quem já leu a LEP sabe que, teoricamente, série individual é um direito do preso, que está em regime fechado, que está na penitenciária. Ele tem direito a série individual de 6 metros, aerada, que bata sol, né? Ventilada, 6 metros quadrados, com lavabo, com privado, com tudo. A gente que vê a lei, na lei está escrito isso. Inclusão no regime disciplinar diferenciado e multidisciplinar, isso aqui não tem nada a ver, RDD é uma espécie de sanção, aqui está falando de recompensa. O elogio e a concessão de regalias, exatamente isso aqui, está no artigo 56 e diz exatamente isso. Ipsis literis, são recompensas. 1. Elogio. 2. Concessão de regalias. Essa aqui é questão muito fácil para quem está estudando. Visita semanal, também não. Direito à saída de cela por 2 horas, isso aqui no RDD ele tem direito a isso aqui, ele tem direito à visita. Eles misturaram aqui um pouco de RDD com recompensa. 36. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até. Como é que funciona isso aqui? O cara cometeu uma falta grave. Aí a autoridade administrativa, o diretor da penitenciária, pega esse cara e fala assim, vou isolar você que você está muito doido. Não dá para deixar você no meio dos presos não, porque você está querendo brigar, tá, não sei o que lá. Isola o cara. Antes de ter o procedimento administrativo. Então, um isolamento preventivo. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento pelo prazo. Ele quer saber até quanto tempo esse cara pode ficar nesse isolamento preventivo sem ter direito a um procedimento, a um processo administrativo para apurar a culpa ou a responsabilidade dele, ou a inocência. Uma semana, 24 A. Uma semana, B, 24 horas, C, 3 dias, D, 30 dias, 10 dias. A resposta no artigo 60, que é a letra E, 10 dias. Ele pode ficar até 10 dias isolado preventivamente. E você vai pegar o artigo 60, parágrafo único, ele vai falar o seguinte, beleza, ele pode ficar até 10 dias isolado preventivamente. Porém, esses dias que ele ficou isolado preventivamente serão computados ao final da apuração do procedimento na sanção disciplinar que ele sofrer. Se ele tomou uma sanção de 20 dias de isolamento, ele já cumpriu 10, ele só cumpre mais 10. 37. O estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal de sexo feminino, salvo quando tratasse de, letra A, ocupante de cargo de diretor. Essa aqui, meu amigo, para quem não estudou, ele vai marcar isso aqui, ocupante de cargo, isso aqui, diretor, tem um negócio de diretor. Vai marcar e está errado, não é. A resposta é letra B, pessoal técnico especializado. Não tem jeito. Você precisa de um serviço especializado ali. Você não tem uma mulher, só tem homem. É o cara que vai realizar. Não tem jeito.
O diretor não, o diretor você pode arrumar um diretor feminino, mas o artigo 77, parágrafo 2º, só coloca essa exceção, salvo quando tratasse de pessoal técnico e especializado. Agora veja bem, lá no artigo 83, parágrafo 2º, 77, parágrafo 2º, 83, parágrafo 2º, ele fala o seguinte: nos estabelecimentos penais para mulheres, eu não lembro exatamente o texto, mas assim, estabelecimentos penais para as mulheres, as agentes serão exclusivamente do sexo feminino. Então, olha a diferença. Você tem no 77 uma exceção que diz que pode ter gente lá trabalhando do sexo masculino, desde que seja pessoal técnico especializado, e aqui fala do trabalho de pessoal de sexo feminino. Já lá no 83, fala de agente. Então, um agente que faz a guarda interna ali, no estabelecimento feminino, que deverá ter berçário, que não é poderá, é uma afirmação, o estabelecimento penal feminino deverá conter berçário. E nesse estabelecimento penal feminino, você já vai para o 83, parágrafo 3º, só poderão ter agentes do sexo feminino. Na parte administrativa, na parte interna do presídio. Na parte externa, na guarita, no portão, no muro, pode ter agente masculino. Mas na parte interna do estabelecimento penal feminino, que contém berçário, só poderá ter agente do sexo feminino. Então tem que gravar essa diferença aí. Depende da questão. Ah, como é que eu vou saber? Depende da questão. A questão vai vir provavelmente ipsis literis, igual está aqui. Se ela trouxer o contexto do artigo 77, que fala sobre trabalho de pessoal do sexo feminino, você sabe que tem uma exceção. Se ela trouxer o contexto do artigo 83, que fala sobre penitenciária, obrigatório ter o berçário, a mãe tem direito de alimentar a criança até no mínimo 6 meses, ou seja, de que nasceu, do momento que a criança nasceu até ela completar 6 meses de idade, ela tem o direito de receber o leite materno. Depois disso não é obrigatório mais. Se tiver uma situação de que não tem mais vaga, aí não é obrigatório. Mas até 6 meses é o mínimo que a mãe tem que abastecer, é o mínimo que a mãe tem que amamentar a criança, e é obrigatório esse contato com a mãe. Portador de diploma, não. Se é para cargo de diretor, direito também não, ocupante também não. Ocupante de cargo de historiador também não, letra E. Então a resposta é letra B. 38. No centro de observação realizar-se-ão os exames gerais e criminológicos, cujos resultados serão encaminhados. Letra A. Ao defensor público do preso primário. Para quem não estudou, não faz ideia. Deve ser um negócio desse aí. Não, deve ser B. Defensor particular do preso provisório. Nada a ver. Letra C. Mais convincente. Ao juiz de execução. Não. Aí vem a letra D. A comissão técnica de classificação. Porque esses exames gerais e criminológicos são passados para essa comissão para separar os presos. Primeiro, o preso provisório é separado do preso condenado. Depois, cada tipo de preso provisório ou condenado tem uma separação dentro desses gêneros. Você tem o preso provisório, ele é separado dentro dos presos provisórios, o preso que cometeu crime hediondo, o preso que cometeu crime com violência ou grave ameaça e o preso que cometeu crime comum com travessão. São separados. Você tem os presos condenados, o preso que cometeu crime hediondo fica num canto, o preso reincidente que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o preso não reincidente primário, que cometeu crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e o preso que cometeu crime comum com contravenções. Então são muitas separações. Além disso, você tem o preso, que ao tempo do fato era serventuário da justiça, trabalhava para a justiça, que também fica separado, o tempo do delito, também fica separado. Então essa comissão técnica de classificação separa tudo isso aí, classifica os presos primeiro e depois separa. E você tem que lembrar que no artigo 96 ele fala o seguinte, para você ver como é que o estudo tem que ser bem feito. Caso não exista centro de observação, a própria comissão técnica de classificação realizará os exames gerais e criminológicos. Beleza? Resposta letra D. Para quem está estudando, isso aqui é melzinho. 39. Olha que fácil. Para você que está estudando com a gente no JC, olha que fácil essa questão. Vai me dizer que você não acertava. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em, quer saber o regime? A. Regime fechado? Regime fechado. Penitenciária
destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado, no artigo 87, exatamente isso está escrito lá. Medida de segurança, hospital de custódia, é para inimputável, não tem nada a ver. Pena alternativa também não tem nada a ver. Detenção forçada, nem existe esse tipo de pena, detenção forçada. Regime semiaberto, ele é cumprido em estabelecimento agrícola, industrial ou similar. Não é estabelecimento penitenciário, não é em penitenciária. Então não tem nada a ver. Semiaberto, colônia agrícola, industrial similar. E o regime aberto a gente vai ver na questão 40. Então a 39 é a letra E, regime fechado, e a 40. A casa de albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto. De novo, penitenciária, regime fechado, pena de reclusão. Regime semiaberto, colônia agrícola, industrial similar. Casa de albergado, regime aberto e, letra C, pena de limitação de fim de semana. No final de semana, o camarada vai para a casa de albergado. Lembrando que pela LEP, a casa de albergado não pode ter nenhum tipo de obstáculo que impeça a entrada e saída dos egressos. Eles têm direito de entrar essa hora que eles quiserem. É quase que uma autovigilância que eles fazem. É lógico que tem uma fiscalização lá dentro, mas não pode ter grade nas janelas. Eles não podem impedir, você não vai sair. Pode ser a hora que quiser. É mais uma prisão de consciência, né? Alguns livros trazem isso, é uma prisão de consciência. Você tem que ter a consciência e praticar. Na prática, né? Deixa pra lá. 41. O hospital de custódia e tratamento psiquiátrico destina-se, já falei sobre isso, destina-se aos inimputáveis e, letra A, aos semi-imputáveis, exatamente. O artigo 26 do Código Penal traz a figura dos inimputáveis. Vem inimputáveis, artigo 26. E o parágrafo único traz a figura dos semi-imputáveis. Os inimputáveis são aqueles que são isentos de pena por desenvolvimento mental incompleto ou retardo. Os semi-imputáveis são aqueles que têm a pena diminuída de 1 a 2/3. E o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é exatamente para esses dois tipos de situações. Só para completar, o imputável ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Já o semi-imputável ele não é inteiramente incapaz, ele entende parte. E essa causa de diminuição de pena vai depender do quanto ele entendia o que ele estava fazendo. Se ele entendia só um pouquinho do que ele estava fazendo, porque o desenvolvimento mental dele é bastante incompleto, ele entendia só um pouquinho, ele vai ter uma redução de pena maior. Se ele entendia um pouco mais, ele vai ter redução de pena menor. Então é semi-imputável, resposta à letra A. 42. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Então, olha só, regime fechado, semiaberto ou preso provisório. Eles podem ter, está aqui, ó, poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Esse poderá é discricionário da administração? Olha só. A maioria da doutrina diz que isso é um direito subjetivo, não é discricionário. Apesar de estar escrito poderá, isso é um direito do preso, um direito. A gente viu isso agora acontecer com Lula, não vou entrar no mérito, porque eu não defendo nem ataco, mas que ele tinha direito de visitar um neto que morreu, ele tinha, porque está aqui na LEP. Eu vou ler para vocês aqui. Artigo 120, inciso 1º, vou ler a alternativa certa. Ele tem direito, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. A resposta é a letra E, falecimento ou doença grave do cônjuge. Mas o inciso 1º de 120, ele não traz só o cônjuge, ele traz o CAD, o famoso CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E o neto do Lula era um descendente. Então eu não estou dizendo aqui inocência dele não, estou nem aí para ele. Ficar preso lá, quero nem saber. Mas que ele tinha direito de sair, ele tinha direito de sair para ver o neto, porque a LEP diz isso aqui, descendente. Então, em caso de falecimento ou doença de cônjuge, e a LEP ainda fala em companheira, né? Cônjuge, companheira, como se a mulher não fosse presa, só o homem, né? E também como se utilizasse hoje em dia, né? Mas cônjuge, companheira, ascendente, descendente e irmão, o preso tem direito a sair. Aqui fala essa questão fala da permissão de saída. Mediante escolta, ele tem direito a sair. 43. A execução da pena privativa de liberdade
Só um minuto. Eu dei o exemplo do Lula para vocês contextualizarem. Direito, eu sempre dou na aula exemplos do que acontece no dia a dia para você entender e falar, ah, isso, é isso. 43. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. O que acontece? A execução da pena privativa de liberdade, ela pode regredir. Se o cara está em um regime, ele pode voltar para um regime mais gravoso. Ele está no aberto, ele pode regredir para o semiaberto. Ele está no semiaberto, ele pode regredir para o fechado, tranquilamente. Agora, quando? É o que a questão quer saber. Ficar impossibilitado por acidente de prosseguir o trabalho? Não tem nada a ver, né? Ainda mais se não foi culpa dele. Ah, não pode trabalhar, está no semiaberto. Você não pode trabalhar, você vai para o fechado. Não tem sentido. B. Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Exatamente, 118, inciso 1º. Inciso 1º, fala aí, inciso 1º do artigo 118. Se o cara está no regime lá aberto, ou semiaberto, ele cometeu crime doloso ou uma falta grave, ele vai regredir. O juiz vai regredir, ele vai motivar, vai fundamentar e ele vai regredir. Da mesma forma que se sobrevier a uma condenação e a soma das penas for incondizente com o regime que ele está atualmente, ele vai regredir também. Beleza? Então a resposta é a letra B. 44, deixa eu ver se é a última questão. É a última questão nossa, 44, está acabando já. Transitado em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direito. O juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou, olha só, olha a questão, entidades públicas ou, essa aqui é até para você tentar pela lógica, né? Assistenciais? Não. Religiosa? Não. Solicitá-la a particulares. Evidente. A letra C. Fala aqui, ó. Fala de pena restritiva de direito. Se você for lá no artigo 43 do Código Penal, uma das penas restritivas de direito é a pena de prestação de serviço de comunidade. Volta e meia você vê gente prestando serviço de comunidade aí, condenado, em estabelecimento particular, em hospital, em empresa, então não tem problema. Então, quando não for possível a colaboração de entidade pública, quando ele não puder ir lá para o batalhão do Corpo de Bombeiro lavar a viatura, o juiz pode pedir, né, de ofício ou o Ministério Público requerer que ele faça um estabelecimento particular sem problema. Artigo 147 da LEP. Acertamos todas, tranquila a questão, tranquilas questões, tranquila a prova. Quem está estudando no JC, quem é meu aluno, eu tenho certeza que vai ver esse vídeo e vai falar, pô, acertaria todas. No máximo, vamos lá, no máximo da 147, que nós não chegamos nesse artigo ainda. A gente está meio aqui ali no 120, mais ou menos, a gente não chegou no 147. Então eu dou a colher de chá para quem ainda está comigo e fala assim, ah, professor, essa aí eu não sabia porque você não me deu aula disso. Agora o resto, meu amigo, não tem como errar não. Tudo foi passado na aula e você, cara, que quer acertar as questões não são difíceis para quem estuda. Se você tem dificuldade de estudar em casa, se sua mulher fica no seu ouvido, ou seu esposo fica no seu ouvido e tem cachorro, não sei o que lá, vai para a aula presencial, lá você tem o tempo certo, lá você tem um ambiente, lá você tem um professor junto com você, e é isso que eu te falo, invista nos seus sonhos, nos seus projetos, acredite em você, estude, que as coisas vão dar certo. Eu nunca vi ninguém ter se arrependido de ter estudado na minha vida, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Forte abraço. Preparatório JC, o melhor para você.